tudo bem? Bem-vindas a mais uma aula. Na aula de hoje eu vou mostrar 7 estratégias para você não engordar no final do ano. O meu nome é Carol Borghese, eu sou nutricionista funcional, especialista em emagrecimento feminino e eu ajudo mulheres a emagrecerem comendo de tudo. Pega teu papel, pega tua caneta e vamos anotar, porque eu tenho certeza que se você colocar em prática as 7 estratégias que eu vou passar na aula de hoje, você vai passar essa época de final de ano muito mais tranquila e sem se preocupar com a balança. Vamos começar então. Antes mesmo de eu passar para vocês as 7 estratégias, né? Então, antes de ir para a prática, vamos para a teoria? Vamos fazer uma reflexão juntas aqui? Então, vamos lá, meus amores. Então, quando a gente pensa nesse medo de engordar no final do ano, é muito comum entre a maioria das mulheres. Só que a primeira reflexão que você precisa fazer é que o que faz você ganhar peso de uma forma considerável não é o que você come entre o Natal e o Ano Novo. E sim aquilo que você come entre o Ano Novo e o próximo Natal, ou seja, a sua rotina dos seus hábitos alimentares diários, e não das exceções, e não de momentos pontuais. Então, a primeira reflexão que você tem que ter, você que morre de medo de ganhar peso nessa época de final de ano, tá com medo das comilanças aí do Natal, do Ano Novo, para refletir aí, mulher, que o que faz você ganhar peso não vai ser a culpa da ceia de Natal ou da ceia do Ano Novo. Isso não vai fazer a balança subir consideravelmente, não. Uma refeição não é capaz de te engordar 2, 3 quilos. O que faz você ganhar peso, você ganhar essa barriga que tanto te incomoda, é aquilo que você faz na sua rotina, no seu dia a dia, dos seus hábitos alimentares diários, e não das exceções. Não são as exceções que te definem, não são esses momentos pontuais que te definem. Para você ter um processo de emagrecimento que seja gostoso, que seja prazeroso, você precisa se permitir. Coma, mulher, coma, sem medo de ser feliz, se permita. Coma aquilo que você tiver vontade. Tá tudo bem, desde que seja com equilíbrio, com moderação. Porque dessa forma, você começa a visualizar que você pode comer aquilo que você quiser. Se você gosta ali da sobremesa do Natal, do acompanhamento, seja lá o que for. Não é hora de você ficar ali contando calorias, pensando em, nossa, isso aqui é muito calórico, nossa, isso aqui vai me engordar, de pensar se é inflamatório ou não. A alimentação diferenciada aí das festas de final de ano deve ser a exceção e não a regra da sua rotina de vida. Então é esse o primeiro olhar, de você ter em mente de que você tem que ter hábitos alimentares saudáveis diariamente, para quando chegar momentos de exceção, você comer sem culpa, não ficar ali contando caloria, não ficar ali se sentindo culpada, não ficar ali comendo como se fosse uma despedida, falar assim, nossa, deixa eu comer, porque daí segunda-feira eu vou começar a dieta. Porque caso contrário, se você faz isso, você come ali já com aquela sensação de culpa, de, nossa, eu tô comendo algo que é proibido. Você acaba ali fazendo uma despedida, porque na segunda-feira você tem que começar a dieta. E aí, às vezes, o que era para ser um pedaço, você come 3, 4 pedaços, porque você está se despedindo, porque você está comendo com culpa. Então, meus amores, tenham leveza no processo. Se permita comer, mas você tem que ter o olhar de que refeições de exceção são momentos pontuais. Vamos colocar então essas 7 estratégias em práticas para a chance de você ganhar peso do final do ano seja mínimo possível? Então anota aí a primeira estratégia, o que você tem que fazer. Número 1, primeira estratégia, começar o dia seguinte da sua refeição de exceção. Então vamos pegar aqui o exemplo da ceia. Teve a ceia à noite? Então, no dia seguinte, você já tem que começar o dia. Então, o dia seguinte da refeição de exceção, comece o dia bebendo água, mulher. Você acorda desidratada todos os dias, mas principalmente em situações pós-exceção, você está ainda mais desidratada, porque muito provavelmente às vezes entrou uma bebida alcoólica, muitas vezes entrou ali um doce, e isso acaba consumindo mais nutrientes do nosso corpo. Nosso corpo acaba usando mais nutrientes.
E principalmente água, porque a gente acaba ficando inchada. Quanto mais inchada a gente está, mais água a gente tem que beber. Então, isso serve para a rotina diária, o começar o dia bebendo água. E tem muitas mulheres que começam o dia já tomando café e esquece de beber água. Então, assim, essa questão de começar o dia bebendo água, isso é para a rotina diária. Só que em momentos pós-exceção, é essencial começar o dia seguinte do pós-exceção bebendo água. E eu sei que às vezes parece coisa boba, às vezes você já ouviu falar e todo mundo fala que tem que beber água, mas não menospreza isso não, porque isso faz muita diferença. Às vezes você já ouviu falar e não pratica. Chegou a hora de você agir. Faz muita diferença. Tem que começar o dia seguinte, pós a sessão, bebendo água, porque você está acordando já mais desidratada. Naturalmente a gente já acorda desidratada, porque a gente passa horas ali dormindo, horas sem hidratar o corpo. Mas pós-refeição a gente está ainda mais desidratada, mais desnutrida. Então, a gente precisa começar o dia seguinte da refeição de exceção bebendo água. Não menospreza o básico, hein? Um básico bem feito faz toda a diferença. Segunda estratégia. Isso aqui é algo simples também, mas que muitas mulheres acabam não praticando. A segunda estratégia é para você incluir couve, pelo menos em 2 momentos do seu dia, principalmente no dia pós a sessão. Então, você pode fazer um suco verde, você pode colocar a couve no omelete. E o mielete. Ai, gente, tô doidona. No omelete, você pode colocar couve numa torta, pode fazer refogado, pode fazer uma salada com couve. Por que a couve, Carol? Porque a couve, ela tem enxofre na composição. Ela tem uma ação detoxificante pela presença ali do enxofre. E além disso, ela é ótima cicatrizante de mucosa, pensando então em saúde de estômago. Como teve um momento de exceção, todo o seu trato gastrointestinal, então se a gente pegar ali uma ceia, às vezes você tomou uma bebida alcoólica, às vezes você comeu uma sobremesa, então a gente pega o álcool, a gente pega o açúcar, a gente pega farinha, leite derivados, tudo isso exige mais da digestão. E quando você inclui uma couve, por exemplo, que tem uma ação de cicatrizar a mucosa, ela vai ajudar a proteger a parede do seu estômago, que às vezes sentiu um pouquinho ali daquela agressão do que você entrou em contato no dia anterior. Então, para a saúde do estômago, couve é excelente. Então, com esse olhar duplo aí da couve, tanto pela presença do enxofre para ajudar a detoxificar, como também o olhar do estômago para ajudar a cuidar do estômago, já que em momentos de exceção geralmente tem esses itens aí mais inflamatórios, né? Quem aqui já no dia seguinte acorda às vezes com o estômago meio pesado, meio embrulhado, muitas vezes por isso, né? Porque o seu estômago entrou em contato com uma grande quantidade ali de itens, de alimentos, de coisas que tem uma ação mais inflamatória, tá bom? Então, por isso que a segunda estratégia é ter esse olhar de incluir a couve em pelo menos 2 momentos do seu dia. A terceira estratégia, que eu coloquei aqui para vocês também, é para vocês incluírem gengibre e açafrão em pelo menos 2 momentos do dia de vocês, principalmente no dia pós-exceção. Porque, como eu mencionei há pouco, provavelmente você deve ter consumido preparações com ingredientes inflamatórios. Você deve ter consumido ali na exceção, ali na sua ceia, açúcar, farinha, gordura refinada, enfim. Itens que têm ação mais inflamatória. Então, quando eu reforço o consumo de alimentos com ação anti-inflamatória, vai me ajudar a combater aquela inflamação. E nada melhor do que gengibre e açafrão, que são 2 itens fáceis de encontrar. Se você não encontrar a versão raiz, a versão fresca, você consegue encontrar em pó. Claro que tentar priorizar o mais natural possível. Quem tem acesso a encontrar ali o açafrão, o gengibre in natura, melhor, mais concentrado, mais ação anti-inflamatória vai ter. Mas às vezes se você não encontra, é melhor usar a versão em pó do que deixar de usar. Não é mesmo? Então tá tudo bem, se às vezes você não encontra a versão in natura, use a versão em pó, mas ter o olhar e entender o porquê. A quarta estratégia é
reduza o consumo de industrializados. Descasca mais, mulher, e desembala menos. Se você for comprar alguma coisa pronta, prefira as versões mais caseiras, de produtor local. Vamos evitar essas coisas muito industrializadas. Vamos pegar o exemplo do próprio pão. Você vai comprar pão. Para que você vai comprar um pão industrializado, aqueles de pacotinho, que tem uma durabilidade lá de 30 dias? Aí você viaja, volta, o pão tá lá ainda inteiro, lindo, brilhante. Poxa, vai comprar um pão? Para que comprar industrializado? Compra um pão de loja de produtos naturais, de padaria, mais natural possível. Quanto menor é o prazo de validade, melhor é, porque menos aditivo químico tem. Então, seja o pão, né, que eu vejo muitas mulheres comprando pão, aqueles de pacotinho. Ah, mas é integral. Ah, mas é... Vamos tentar ir para o mais natural. Quanto mais rápido estraga, melhor é. Então, tá tudo bem comprar um industrializado ou outro, mas tem certas coisas que a gente consegue priorizar e comprar de um produtor local, de pessoas que fazem o pão, ou se você gosta de fazer o pão, faça o seu pão, né? Às vezes você vai comprar bolo, vai lá e compra aqueles pacotinhos, aquelas misturas prontas. Poxa, ali tá cheio de aditivo químico, tá cheio de ingrediente ruim. Por que não comprar um bolo de pessoas que fazem bolo mais caseiro, mais natural? Tudo que a gente compra industrializado que tem um prazo de validade muito grande, pior é. Quanto maior a lista de ingredientes, pior é. Então, a quarta estratégia, você tem que ter o olhar de redução. Veja, eu tô falando redução, não tô falando retirada, porque nós somos humanas. Tá tudo bem comprar industrializado ou outro, mas tenta reduzir comparado com o que você compra de industrializados e começa a descascar mais as coisas, né? Às vezes você está lá comprando coisas tantas de pacotinho que não tem necessidade, né? Que dá para você trocar por uma comida de verdade, por algo mais natural ou por algum produtor local ou padaria, enfim, coisas que as pessoas fazem do que essas coisas industrializadas, tá? Quinta estratégia, o que eu percebo? Essa época de final de ano, principalmente quando as pessoas viajam, todo mundo acaba deixando de lado o consumo de fruta e salada. É ou não é? Você já reparou quando você viaja que mesmo que você consome, não é a mesma frequência do que quando você está na sua rotina diária? Então, a quinta estratégia é a seguinte: não deixa salada e frutas de lado. Sempre que possível, prioriza as versões cruas e com casca. Porque quando eu priorizo a versão crua e com casca, eu consigo aumentar o aporte de fibras. Como, por exemplo, se você pegar uma maçã, você pega a maçã, você come ela com casca, você tem a fibra ali da casca também. Do que você descascar uma maçã, pegar essa maçã e cozinhar a maçã. Você vai comer uma maçã com bem menos nutrientes quando você cozinha essa maçã. Então, pensando em ter mais saciedade e ter mais fibras, e fibra ajuda muito no funcionamento do intestino, priorizem as frutas e as saladas nas versões cruas sempre que possível, que te ajuda a trabalhar mais a mastigação, então também vai ajudar na saciedade. Então, priorizem consumir, por exemplo, a maçã, a pera, se você pegar que nem abobrinha, cenoura, muita gente às vezes vai ali e descasca. Não descasque. Tenta priorizar o consumo cru, raladinho, cru, higieniza direitinho, mas priorizem as versões cruas e não deixem de lado salada e frutas, porque tem fibra, ajuda na saciedade, ajuda no funcionamento do intestino. E nessa época é muito comum as pessoas deixarem de lado e ficar só à base de coisa industrializada, um monte de farinha, um monte de açúcar. Então não deixe de lado. Essa é a quinta estratégia. Combinado? Ó, sexta estratégia. Usa caldo e tempero natural, mulher. Ervas e temperos frescos ou desidratado. Evita o máximo de tempero pronto. Por quê? Qual é o problema de tempero pronto? Além do alto teor de sódio, esses temperos prontos têm aditivos químicos que podem alterar a microbiota do seu intestino. E uma vez que a microbiota está alterada, prejudica a absorção dos nutrientes que iriam lá acelerar o seu metabolismo. E também, esses aditivos químicos podem aumentar a sua fome, porque geralmente tem o quê? Sabor artificial, realçador de sabor, o gosto artificial daquilo, gosto artificial daquilo outro. Então, a sexta estratégia é muito importante, principalmente para você que cozinha, você que prepara, ou você que faz as compras aí da sua casa. Às vezes não é você que cozinha, às vezes você tem uma funcionária, ou às vezes é seu marido, mas não compra, evita caldo e tempero industrializado.
Por que que caldo e tempero pronto atrapalha o seu emagrecimento? O que que tem a ver, Carol? Tudo altera a microbiota intestinal. Uma vez que alterou a saúde do teu intestino, mulher, vixe Maria, como é que você vai absorver? O intestino é o órgão responsável pela absorção. O intestino é quem absorve os nutrientes. Só dá para acelerar o metabolismo se você consumir e absorver os nutrientes. Mas aí você está ali consumindo um monte de coisa artificial, um monte de coisa industrializada, e aí você está com a saúde do intestino debilitada. Você está com a saúde do intestino machucada. Você está ali com uma desbiose intensa, porque ao mesmo tempo que você come saudável, você está ali consumindo vários caldos e temperos prontos. E aí, com o intestino todo em desbiose, todo em desequilíbrio. Então, se você não tem, às vezes, espaço para uma horta, não consegue cultivar, tá tudo bem. Mas usa os secos, os desidratados, usa natural. Evita os prontos. Então, a sexta estratégia, deixa anotadinho aí. Use caldos e temperos naturais. Ervas, temperos frescos, desidratados. Evitar ao máximo o tempero pronto. Sétima estratégia é o seguinte: se permita comer sem culpa, mas de forma consciente e colocando em prática todas as estratégias. O que define a sua saúde e o seu peso não é o que você abre de exceção, e sim o seu dia a dia. Eu considero essa uma das estratégias mais importantes, porque ela resume bem tudo o que eu falei até agora, dessa leveza, de se permitir, porque, consequentemente, você fica menos ansiosa, menos estressada, mas se permitir de forma consciente e se permitir colocando as outras estratégias em prática, porque vocês têm que lembrar disso. O que define o seu peso e a sua saúde não é o que você come, o que você abre de exceção, e sim a sua rotina diária. Tenham esse olhar, tá?